Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Alahá de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra nas Alahot de Netilat Yadayim, capítulo 40, chegamos agora na Alahá 14. Fala Kitzur Shulchan Aruch, Asur le'echol belo netilah afilim rotze lichroch yadav bamapá. É proibido comer sem Netilat Yadayim, não se pode comer pão, que a brachá dele é a motzi, sem fazer Netilat Yadayim, mesmo que a pessoa tenha intenção de cobrir as mãos com algum pano ou com algo do tipo, ou colocar um saquinho em volta do pão, não se pode comer Netilat Yadayim, mesmo que a pessoa dê um jeito de não encostar diretamente com as mãos no pão. Como vimos, o motivo de Netilat Yadayim é para purificar as mãos que vão encostar no pão. Mesmo que a pessoa vá comer de uma forma em que ele não encoste diretamente no pão, ou talvez com um garfo, ou com uma colher, ou algo do tipo, mesmo assim não se pode comer sem Netilat Yadayim. Vimo baderech ve'en lo maim, se a pessoa estiver viajando, estiver no caminho e ele não tem água, e agora ele quer comer, e me odeia que beoderech arba milim lefanav, ou mil leachorav imtza maim, mechuyav lalechet lefanav arba milim, ou lachzor leachorav mil litol yadav leachilah. Se ele sabe que no caminho dele, na continuação, há uma distância de 4 milímetros, 4 milímetros é em torno de 4 quilômetros. Se ele sabe que na continuação da viagem dele, em torno de 4 quilômetros, ele vai encontrar água, ou se ele sabe que ele passou por um posto, por algum lugar onde tinha água, e se ele voltar 1 quilômetro, ele vai encontrar água, ele deve fazer isso e não comer de forma alguma pão sem fazer Netilat Yadayim. Quando a gente diz 4 quilômetros, é 4 quilômetros para alguém que está viajando andando. Aqui o ponto não é a distância, o ponto é principalmente o tempo de viagem. Então é 1 quilômetro mais ou menos, 1 mil que aparece na Gumará, que é um pouquinho mais que 1 quilômetro, leva em torno de 18 minutos, 4 milim são 72 minutos, 1 hora e 12 minutos. Então alguém que sabe que na continuação da viagem dele, seguindo em frente para o caminho dele, dentro de 1 hora e pouco ele vai conseguir encontrar água, ou se ele voltar em torno de 18 minutos ele encontra água, ele deve fazer isso e não comer sem fazer Netilat Yadayim. Aval, imgam shama lo imtza maim, mas caso a pessoa saiba que não vai encontrar água, nem seguindo em frente, nem voltando. Ou às vezes ele está viajando por um lugar levemente perigoso, que não dá para viajar lá sozinho, ele está viajando com um grupo, tem um certo tipo de proteção, e ele tem medo que se ele largar o grupo dele para voltar para encontrar água, ele vai acabar se encontrando numa ação de risco. Ou alguém que tem algum outro tipo de impedimento, alguma coisa que impossibilita ele de fazer Netilat Yadayim, ele pode cobrir as mãos com algum pano ou colocar algum tipo de luva e comer sem fazer Netilat Yadayim, certo? Isso daqui só é permitido em última instância, em último caso, quando a pessoa realmente não tem outra forma de fazer Netilat Yadayim. Ele não tem água nas redondezas, na proximidade, ou buscar água vai ser alguma situação de risco. Somente nessa situação a pessoa pode comer pão sem fazer Netilat Yadayim, e nesse caso ele deve colocar uma luva. O Uremá traz que é possível também colocar o pão num saquinho, colocar um papel, um plástico ou um pano em torno do pão e não encostar. Mas o Mishnah Berurah traz que não está muito claro qual é a fonte do Uremá, e todos os outros posquim discordam disso. A pessoa deve colocar luvas, não adianta só colocar o pão num saquinho, tem que colocar alguma luva, ou um pano, ou um saquinho também, cobrindo a própria mão da pessoa. E deve-se cobrir as duas mãos, mesmo que a pessoa tenha intenção de comer só segurando com uma mão, mesmo assim deve-se cobrir as duas mãos. Não é suficiente colocar só um guardanapo, algo do tipo em torno do pão, porque provavelmente a pessoa vai acabar encostando muito facilmente, vai acabar encostando no pão. Quando eu tiver que baixar um pouco, quando comer já uma parte do pão, tem que abaixar um pouco do guardanapo, então deve-se realmente colocar algum tipo de luva ou algo em torno da mão e não em torno do pão. Alahá 15. העושה רחב קודם אכילה, שהוא צריך ליטול ידיו לברכת אשר עצר, וגם צריך ליטול ידיו לסעודה, יש בזה כמה ספקות. Alguém que foi ao banheiro logo antes da seudá. Ele foi no banheiro, a pessoa foi no banheiro, e ao sair do banheiro deve-se fazer Netilat Yadayim, Brachá de Asher Yatzar, e a pessoa pretende agora comer também. Então ele vai precisar de novo fazer Netilat Yadayim para Brachá do Amotzi. Embora os dois tipos de Netilat Yadayim sejam diferentes, depois do banheiro a gente faz Netilat Yadayim Besirugin, de forma intercalada, e para comer pão a gente faz a mão direita e depois a mão esquerda. Mesmo assim, os dois tipos de Netilat Yadayim são válidos se eles limpam e purificam a mão. Então, o que a pessoa faz nessa situação? Fazer 2 vezes Netilat Yadayim é desnecessário. Se a pessoa fizer Netilat Yadayim por sair do banheiro,
já é suficiente para purificar as mãos. Então não dá para ele fazer novamente Netilat Yadayim para comer a motzi e fazer brachá sobre isso, porque as mãos dele estão limpas. Então fala que a pessoa que se encontra nessa situação, ele entrou em uma certa dúvida. Então o que se faz? Alken, anachol shetol tchila yadav shelo kedin netilat yadayim laseudah, dehainu שישפוך רק מעט מים לחפנו אחת, וישפשף שתי ידיו במים אלו, וינגבם היטב ויברך אשר עצר, ואחר כך ייטול ידיו כדין נטילת ידיים סעודה, ויברך על נטילת ידיים. Traz aqui o que Shulchan Aruch, a opção trazida no Remá também, que a pessoa deve fazer Netilat Yadayim de sair do banheiro de uma forma que não seja válida para Netilat Yadayim de Amotzi. Então, para Netilat Yadayim de refeições, a gente viu que deve-se usar um utensílio, por exemplo, eu não posso só abrir a torneira e lavar as mãos na torneira. Netilat Yadayim de Amotzi, eu preciso que tenha um esforço de alguma pessoa, de um humano, de uma pessoa, seja eu, seja outra pessoa, mas Netilat Yadayim para sair do banheiro não precisa. Então, eu falo que o ideal é que a pessoa faça Netilat Yadayim de uma forma que não é válida para quem quer comer Amotzi, mas é válida para quem saiu do banheiro. Então, fazer Netilat Yadayim, por exemplo, na torneira, ou fazer Netilat Yadayim de uma forma em que a própria pessoa não tenha que fazer um esforço, como a torneira também, ela é válida para os dois casos, pelo lado de não termos, quando a água está saindo direto, não tem esforço do ser humano, ou fazer Netilat Yadayim com um clique quebrado, ou algo do tipo. A opção trazida no Shulchan Aruch é jogar pouca água em uma das mãos, esfregar as duas mãos, que isso serve para limpar, fazer a brachá de Asher Atzar, e depois fazer Netilat Yadayim normalmente para comer a motzi, para fazer a seudá. Outra opção, que tem pessoas que fazem, é trazido também nos poskim, que a pessoa faz normalmente Netilat Yadayim para depois do banheiro, faz a brachá de Asher Atzar, depois ele encosta no sapato ou em alguma parte do corpo que ela geralmente fica coberta, isso obriga ele a fazer novamente Netilat Yadayim para a brachá de Amotzi. Então ele propositalmente impurificou as mãos para poder fazer Netilat Yadayim novamente. Porém aqui, embora essa seja uma das soluções trazidas nos poskim, ela tem uma certa dúvida, porque a pessoa está se colocando numa situação em que ele vira obrigado a fazer uma brachá que talvez seria desnecessária. Então, outra opção trazida no Pirkei Teshuvot, assim traz Mishnah Berurah também, que a pessoa faça Netilat Yadayim, normalmente Netilat Yadayim como do jeito que se faz de sair do banheiro. Pega um kli, pega um utensílio com água, faz Netilat Yadayim de forma normal, 3 vezes intercalado, e isso já vai valer também para a motzi. Então, o que ele vai fazer é sair do banheiro, Netilat Yadayim normalmente, faz brachá de al Netilat Yadayim, faz a brachá de Asher Yatzar, e depois faz a brachá de Amotzi. Mesmo que ele vai estar fazendo a brachá de Asher Yatzar entre a brachá de Netilat Yadayim e o Amotzi, aqui não tem problema, porque ele não está falando, mesmo que geralmente a gente não fala entre Netilat Yadayim e a brachá de Amotzi, aqui que é só a brachá de Asher Yatzar, é somente uma brachá, não tem problema. Então essa opção trazida no Pirkei Teshuvot também, a pessoa faz Netilat Yadayim normalmente, depois de ir no banheiro, e mesmo que a brachá do Amotzi, geralmente a gente faz Netilat Yadayim 3 vezes uma mão, 3 vezes outra, aqui que é intercalado também é válido. Se a pessoa fez dessa forma, também valeu. Então ele sai do banheiro, faz Netilat Yadayim normalmente, intercalado, faz a brachá de Netilat Yadayim, a brachá de Asher Yatzar e a brachá de Amotzi. Alachá 16, מי שבאמצע סעודה נגע בגופו במקומות המכוסים, או שחיכך בראשו, או שהשתין מים, צריך ליטול ידיו פעם שנית, אבל לא יברך עליהם. וכן אפילו מצא צרכיו, נוטל ידיו באמצע הסעודה, אינו צריך לברך על נטילת ידיים. Alguém que durante a seudá encostou em um lugar que geralmente obriga ele a fazer Netilat Yadayim. A gente viu que Netilat Yadayim serve para purificar as mãos. Então o que acontece durante a seudá, por exemplo, a pessoa coçou a cabeça, ou encostou no sapato, ou encostou em uma parte do corpo que geralmente fica coberta, ou ele foi no banheiro. Em todos esses casos, quando a pessoa está durante a seudá, isso aconteceu, deve-se novamente fazer Netilat Yadayim para purificar as mãos e continuar comendo pão. Porém, essa Netilat Yadayim não é feita, não deve-se fazer brachá. Mesmo que a pessoa foi no banheiro durante a seudá e saiu, ele deve fazer Netilat Yadayim normalmente e não se deve fazer brachá, porque ele já fez uma vez a brachá antes da seudá, já é suficiente. Mas pelas mãos terem se purificado novamente, já que ele encostou novamente em algum lugar que impurifica as mãos, ou ele foi no banheiro, ele deve novamente fazer Netilat Yadayim, porém sem brachá.